Bem, guys, what's going on? Robert, estou de volta trazendo mais informação para você no jornalismo investigativo na íntegra. Don't go away, stick around. Você que está vindo pela primeira vez, no final do vídeo você decide. Pessoal, gostaria de agradecer também aquelas pessoas que participam literalmente da comunidade, aquelas pessoas que realmente elogiam o trabalho, outras que colocam, enfim, a sua linha de raciocínio. Muita gente manda mensagem, não dá para responder. A gente sabe que são milhares. E muitas das vezes a gente também fica um pouquinho para trás, porque a gente depende da plataforma. Então, muita coisa vai mudar e a gente vai estar falando para vocês a partir dessa semana aí, por vias de fato. Legal, então, pessoal, vamos falar um pouco sobre o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, sobre também a subserviência dos traidores da pátria. A gente vai estar falando aqui também junto nesse vídeo. A gente vai falar também dos crimes de Jair Messias Bolsonaro. E você que está do outro lado, preste bastante atenção para que a gente possa entender um pouco do autoritarismo que está sendo implementado, não só no Brasil, mas em outros países, principalmente como a Hungria. A gente vai estar falando aqui nesse vídeo. O mais importante disso tudo é que você realmente possa perceber e começar a reconhecer que tudo que está sendo feito no Brasil não é para avançar o Brasil. Nós estamos aí, o Lula reconheceu, e nós estamos aí mais de 2 anos falando sobre um conflito que poderá acontecer na América do Sul, porque a bola da vez agora não mais é o Oriente Médio. A América do Sul é bem mais fácil. Nós estamos num continente, nos continentes do sul ao norte, e por vias de fato você sabe muito bem que isso significa muito para os norte-americanos. O segundo comando sul dos Estados Unidos aí tá aí, e a gente sabe que o Craig Feller, ele é o comandante norte-americano, ele é o chefe do Comando Sul, onde ele tem um brasileiro que tá aí. Nesse dia 10 de julho que passou agora, eles apresentaram ao Trump, Donald Trump, as Forças Armadas colombiana e brasileira. Ou seja, um traidor da Colômbia, que a gente sabe que tem uma parte de militares treinando contra o narcotráfico, mentira. É tudo para poder ensaiar uma invasão na Venezuela, e a gente tem aí um traidor, traíra, pago pelo seu dinheiro, dinheiro do povo. O governo de Bolsonaro paga esse traidor para estar lá servindo como capataz, como eunuco, como slave dos norte-americanos. Muita gente pergunta: Robert, como é que você tem a audácia de estar falando esse tipo de coisa? Eu sou o único que estou aqui fora que defendo realmente as pautas de transformação, principalmente o Brasil. A maioria que está aqui se vendeu aleatoriamente, trocou a própria salvação por um prato de lentilha. Eu vou ler uma frase aqui agora do ministro das Relações Exteriores da Venezuela, o Jorge Aressa, que é ameaçado minuto a minuto. Ele fez uma lamentação hoje, dia 17, que o governo dos Estados Unidos usa generais não só da Colômbia e do Brasil, como seus funcionários. Então, ele fez uma parte de transição, como já falei para vocês, numa reunião com os militares com Donald Trump, e vocês sabem muito bem que o Trump já afirmou semana passada que algo vai passar na Venezuela e que os norte-americanos vão estar bem envolvidos. E o Brasil e a Colômbia vão participar, como participou principalmente o governo de Jair Bolsonaro na destabilização de Evo Morales da Bolívia. Então, a OEA é uma organização que a gente sabe muito bem que trabalha para as grandes corporações. Você sabe muito bem o que significa a OEA, a Organização de Estados Americanos, que vai para interferir e sempre com aquela mesma fita antiga, ou seja, o mesmo filme velho. Então ele fala mais ou menos assim: quando você vê essa cena, esse tipo de cena, o sangue ferve, o sangue corre pelas veias abertas dos povos da América Latina e do Caribe. Eu não quero imaginar a indignação que os povos e militares da Colômbia e do Brasil sentirão. Independência
ou nada. O chanceler Jorge Areza, com a voz embargada, ele tem lá no horizonte, lá na vanguarda, a fé e a esperança de que algo passe para que realmente a Venezuela consiga realmente submergir em todos os aspectos, porque o povo lá luta, o povo sabe o que quer, o povo pisa numa terra onde eles realmente lutam. E tudo isso que foi criado é um conto de fada. Tiram-se governos democráticos para colocar governos autoritários, e essa é a forma pelo qual eles estão realmente trabalhando, ou seja, não só com peculiaridades da história de cada país, mas a gente sabe que essa é a forma pelo qual esses governos estão usando esse tipo de projetos autoritários. Ou seja, o caminho é mais ou menos parecido. Após chegar assim por via eleitoral, se cria-se um alvo preferencial dos governantes com projetos autoritários e o aparelhamento do sistema judiciário, de olho especialmente no controle da Suprema Corte, permitindo mudanças na Constituição sob uma aparente tutela de legalidade. Então, a estratégia é trabalhar silenciosamente e silenciar as vozes da oposição, as vozes de instituições, as vozes do proletariado em todos os aspectos. Ou seja, é um uso do sistema da justiça, da politização, da mutação, da inteligência para poder intimidar e principalmente minar o sistema financeiro da imprensa aliado ao governo quando as instituições, principalmente as de ensino, abrem espaço dominando o setor acadêmico. Nós estamos assistindo tudo isso de camarote, gente. Este é o conjunto paliativo, literal, da liberdade de um foco, de uma oposição perigosa de estabilidade do poder, ou seja, por vias de fato, o autoritarismo. Não só a Hungria, a Turquia e outros países usam esse tipo de sistema. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, eu tenho aqui uma caravela, é uma fragata de 1780 espanhola, foi patrocinada. Depois vocês vão dar uma olhada lá para ver o que significa isso. Eu vou estar falando isso em outros vídeos, vai estar aqui sempre aqui do meu lado. E outro é um samurai, que eu ganhei de bronze alguns anos atrás. E vocês sabem qual que é a predominância da narrativa desse povo aqui. O que eu gostaria de mostrar para você que está aí do outro lado, você que acompanha a gente, a direita está criando uma mídia totalmente irreverente daquilo que não vai mostrar realmente a necessidade ou preencher a necessidade do povo, por vez de fato. Por que eu estou usando sempre isso, gente? Eu gosto de jogar as coisas no ar para que você possa refletir. Então está na hora de nós, da mídia alternativa, nós, principalmente eu, estou fora, eu não dependo, eu não peço como muitos canais aí no Brasil, que vieram do Main Street, da mídia corporativista, usam a plataforma e usam muitas das vezes a ideologia da esquerda liberal para poder receberem fundo para dar continuidade. A gente entende, diga-se de passagem, que o trabalho é árduo, pesquisa em todos os aspectos. Se você entra no valor econômico da Globo, você entra uma vez, na segunda eles fecham, você tem que fazer um sign-up e pagar. A gente nunca pediu nada, pelo contrário, a gente contribui com vários aí no Brasil. Mas o fator mais importante é que muitos desses meios de comunicação da esquerda estão perdendo a pluralidade, principalmente a transparência. Estão deixando de processar informações viáveis, enquanto a direita, com a minoria organizada, consegue se concentrar à base de informação para criar opinião pública, nós estamos nos perdendo para poder arrumar pessoas
literalmente, quanto mais pessoas inscritas no canal, mais eu vou receber. Não é isso, gente? Olha o nosso canal aqui. Eu já parei por 3 vezes. A gente usa para trazer informação. O nosso foco é o processo revolucionário. Tudo isso que está acontecendo, vocês estão vendo. E nós já havíamos alertado, como outros também. Mas nós já havíamos alertado essa dependência do entreguismo de um governo proto-fascista que não serve absolutamente para nada. Governa para a minoria baseado no caos, no pretensionismo, com presidencialismo de coalizão, com austeridade. Para a minoria, baseado na crise. A gestão do governo é a crise prolongada, onde coloca o seu povo de lado. É uma guerra de classe, é uma contra-revolução a nossa. Nós estamos numa luta de classe e nós precisamos perceber isso. O apelo que eu faço hoje para a mídia alternativa no Brasil, nós temos que nos juntarmos de forma paliativa, com o único sentido e sentimento de criar e se fortalecer, não de vender a imagem. Ninguém está vendendo imagem aqui para poder se lançar por vias de fato, para poder vender a imagem literalmente, ou seja, tentar buscar o interesse próprio. Porque a maioria dessas pessoas que vieram, estão fazendo a mídia através de canal, vieram do Main Street, da mídia corporativista que está na mão de 5 famílias que controla todo o monopólio. É o meu apelo. Dias piores virão. É triste falar isso. A crise é da centralidade do capitalismo. Qualquer hora o dólar entra em colapso aqui nos Estados Unidos. O dinheiro não tem lastro, não tem reserve. Quem controla os Estados Unidos das Américas não é o Donald Trump. No Brasil não é o Bolsonaro. Bolsonaro é a peça fundamental da burguesia. Você que está aí do outro lado, você tem que perceber e acordar pelas coisas que nos distraem, principalmente o diversionismo. Tem pessoas que no Instagram olham o Instagram 150 vezes por dia. E é isso que você precisa entender aí no Brasil. Temos que unirmos em um único sentido e sentimento para que a gente possa criar elos de fortalecimento para trazer realmente aquilo que o povo precisa, através de um poder instituinte, não de transferência de poder para representatividade. A política fracassou no Brasil. A Constituição foi rasgada. A democracia nunca existiu, gente. Nenhum país da face da terra, de primeiro mundo, se levantou das trevas através de voto e de eleição, e sim de um processo revolucionário. Vocês vão ver com seus próprios olhos. Se prepara. Comando Sul está na América do Sul, preparando com a Colômbia uma invasão com a ajuda do Brasil na Venezuela. Nós estamos numa crise prolongada de pretensionismo, onde a guerra de classe é contra o pobre, o negro, o índio e o nordestino. Pense nisso. Robert for International Pulse Research. Don't go away. Stick around. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.